Podemos abrir já no Salmo 118. Vamos novamente a um salmo. No domingo passado não estivemos cá, eu e a minha família e mais alguns, não é? Mas já deu para ouvir a pregação de domingo passado. É sempre bom, para quem não está, quando nós não estamos, termos acesso às pregações. Agora já não em vídeo, com imagem, mas o som, que também é o mais importante. Então, Salmo 118. Antes de lermos uma pequena introdução, nós não sabemos com certeza quem escreveu este salmo. Não temos certeza absoluta quem é o escritor. Possivelmente e provavelmente terá sido David. E pelo menos ajuda se nós usarmos a vida de David como ilustração ou como pano de fundo para aquilo que é dito no salmo. Por isso, mesmo que não tenha sido David a escrever, a vida de David ajuda-nos a perceber melhor este Salmo 118. Este salmo era lido em ocasiões de cerimónias coletivas de sacrifícios de ação de graças no templo. Ou, se tivesse sido David, quando ele escreveu, ainda não existia templo. Foi construído por Salomão, mas era o tabernáculo. A diferença entre um e outro era simplesmente um era feito de pano, o outro era de pedras, mas acabavam aí as diferenças. E então, nessas cerimónias, o rei ia à frente do povo, em procissão, como na entrada do templo. Enquanto entravam o povo atrás e o rei à frente, entravam no templo para oferecerem sacrifícios. Era este o contexto em que o salmo era também lido e cantado depois em Israel. E por isso nós vamos ver que nós temos este movimento de entrada dentro do templo em que o rei vai à frente e nós vamos ver isso. Por isso ajuda-nos a criar esta imagem, ter esta imagem em mente do povo em procissão, com o rei à frente, digamos, a indicar o caminho, a dirigirem-se para o templo, entrando no templo para oferecerem sacrifícios e louvores a Deus. E então nós vemos neste salmo que o salmista passou por um período de tribulação e angústia, em que ele foi rejeitado, foi perseguido, foi impedido de ir ao templo, tabernáculo. Quando eu vou dizer ao longo de... Vou referir-me a templo, mas fica à parte feito que, eventualmente, se for David, foi antes. Se tivesse sido David, foi antes do templo, era o tabernáculo, mas, como eu disse, a diferença era simplesmente nos materiais usados. No fundo era exatamente a mesma coisa, era o local onde Deus se manifestava a sua presença e onde o povo se juntava para adorar a Deus, e era lá que eram oferecidos os sacrifícios, o único sítio em que eram oferecidos os sacrifícios que serviam de expiação pelo pecado do povo. E então o rei o salmista foi até impedido de entrar. Ele esteve por algum tempo impedido de entrar no templo, como nós podemos depois ver. E nós podemos identificar as semelhanças com o período da vida de David em que ele fugiu de Saul. Eventualmente até numa outra fase da vida dele, mas mais em concreto na altura em que ele fugiu de Saul. Adapta-se perfeitamente àquilo que é descrito neste Salmo 118. Então, depois, já como rei, ele volta a poder entrar no templo e ele expressa toda a sua alegria e toda a sua gratidão, chamando todo o povo, a louvar a Deus com ele. E então, antes de lermos, só dizer que nós vamos dividir este Salmo em 4 partes. A primeira parte é o convite a louvar a Deus, que nós vemos do versículo 1 ao 4. Depois nós vamos ver a segunda parte, é a presença de Deus nas tribulações do salmista, na vida do salmista, enquanto ele passou por todas aquelas tribulações. A terceira parte é o salmista na presença de Deus. Primeiro vemos Deus presente na vida do salmista, depois vemos o salmista na presença de Deus.
E por fim, a quarta parte é mais uma vez o salmista a convidar o povo a louvar a Deus com ele, porque Deus é bom. Então vamos ler o Salmo 118. Salmo 118 diz assim: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora à casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as gentes me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Cercaram e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedacei. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedacei. Com força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça. Entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, porque me escutaste e me salvaste. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó salva, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos, prospera. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai-a até aos ângulos do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Ainda estão aqui umas sequelas, né, consequências do coronavírus, que deixaram aqui uma tossezinha. Primeira parte, então, do Salmo 1 a 4. Temos o convite do salmista, a chamada para o louvor. Louvai ao Senhor. A quem é que ele endereça este convite? Nós vemos ali primeiro a Israel de forma geral e depois já à casa de Arão de forma particular. Mas depois, no versículo 4, ele diz todos os que temem a Deus. E é interessante porque esta expressão tanto pode alargar como reduzir o número daqueles que são chamados a louvar a Deus. Porque nem todos os israelitas temiam a Deus e nem todos os que temiam a Deus eram israelitas. Nem todos os israelitas temiam a Deus e nem todos os que temiam a Deus eram israelitas. Por um lado, ou seja, quando o salmista está a dizer isto, por um lado ele está a excluir aqueles que, sendo geneticamente israelitas, não temiam a Deus. Mas, por outro lado, ele está a incluir aqueles que, não sendo geneticamente judeus, temiam a Deus. Por isso, por um lado, exclui, por outro lado, junta. E ele está a chamar, então, todos aqueles que temem a Deus para louvar a Deus. E porquê? Louvar a Deus porquê? Porque Deus é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E nós vamos ver no resto do Salmo que ele estava a fazer esta declaração com base em quê? Com base na sua própria experiência, com base no seu conhecimento de quem Deus é e como ele pôde comprovar isso. E por isso ele fala na primeira pessoa e chama aos outros a louvarem a Deus
porque ele sabe que Deus é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E nós poderíamos, este salmo é relativamente, não é muito grande, mas ainda tem alguns versículos, nós não vamos poder pensar em tudo, é um salmo que diz que tinha muita coisa, nós vamos tentar correr um pouco na análise do salmo, mas só é interessante porque as próprias repetições, é fácil de ver a sequência, porque nós vamos vendo repetições, é uma forma que na poesia hebraica era um recurso estilístico, como nós dizemos. As ideias estão sempre agrupadas e nós reparamos nisso nas vezes que ele repete a mesma expressão, e nós por isso vamos agrupando alguns versículos para depois também termos tempo para as aplicações finais. Então, depois deste convite, nós passamos à segunda parte, em que ele vai explicar o porquê, né? A sua experiência, como é que ele chega àquela conclusão e ele chama os outros a louvarem a Deus. E a primeira coisa que nós vemos é a presença de Deus nas tribulações do salmista, do versículo 5 até ao 18. Nós vamos ver a descrição do salmista de como Deus esteve presente durante as suas tribulações. Então vejamos a sequência, versículos 5 a 7. O que nós vemos é que o salmista está numa situação angustiante. E o que é que ele faz? Ele invoca o Senhor e ele diz: e o Senhor me ouviu. Então, o Senhor me ouviu, o Senhor está comigo. E qual é a conclusão? Se o Senhor está comigo, não temerei o homem. Não temerei o que me possa fazer o homem. Não temerei. Mas ele continua. Versículos 8 e 9. É melhor confiar no Senhor. Ou seja, não só eu não vou temer o homem que me está a atacar, como ele percebe também que a solução, ele não teme o problema, ele não teme o homem que o está a atacar, mas ele também percebe que a solução para o problema que ele está a enfrentar não está em qualquer outro homem. E isto é importante. Ele não só não teme o homem que o ataca, mas ele também não procura a solução em qualquer outro homem. Ele diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar em príncipes, em homens poderosos. E nós, se pensarmos em situações específicas na vida de David, nós identificamos aqui que provavelmente ele estava a pensar numa situação em concreto. Não vale a pena abrir, eu vou ler, mas em 1 de Samuel, capítulo 27, 1, nós lemos assim: disse, porém, David no seu coração: ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Houve uma altura em que David temeu o homem, temeu Saul, e que, além de temer Saul, ele ainda foi buscar a solução em outros homens. Foi para a terra dos filisteus. E depois nós sabemos como é que isso aconteceu. Qual foi o desfecho, né? Acabou com ele a fingir que estava louco e outras coisas assim. David aprendeu que não valia a pena nem temer o homem, mas também não valia a pena tentar encontrar soluções num homem ou num príncipe, por muito poderoso que ele fosse. Então ele podia dizer: é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens ou em príncipes. E ele continua, versículos 10 a 12. Em nome do Senhor, ele repete nestes versículos. Ele esteve cercado, e ele usa aqui uma linguagem metafórica, figurada, né? Uma linguagem figurada, mas ele literalmente esteve cercado. Houve situações em que ele estava dentro de uma gruta com os seus homens, e os homens de Saul estavam do lado de fora da gruta, por exemplo. E inclusive a Saul entrou dentro da gruta. Mas o que é que ele usa? Aqui esta imagem, ele diz que esteve cercado, mas quem o atacava apagou-se num instante. Ele usa a imagem de espinhos que se consumiram num instante. É fácil, para quem ainda tem algum contacto com o mundo rural, não é? Pensar naquelas ervas secas que num monte aquilo é só palha e que chega-se no fósforo e aquilo consome-se num instante. É esta a imagem que David usa aqui.
Então ele diz que venceu muitos e destruiu muitos adversários. Mas o que é que ele diz? Que foi em nome do Senhor. Ou seja, foi como executante da vontade de Deus. Não foi em seu próprio nome, na sua própria força. Foi em nome do Senhor, como executante da vontade de Deus. E ele reforça isso nos versículos 13 e 14, ao dizer que o Senhor me ajudou. E nós aqui vemos no versículos 13 e 14, no 13, se nós repararmos, ele diz: com força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. Davi estava a falar de alguém muito concreto. Ele diz aqui, a maneira como ele fala, ele estava a pensar em alguém em concreto. E alguém que seria próximo dele. Porque com força me impeliste para me fazeres cair. Denota uma proximidade. Mas ele, o que é que ele diz? Mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Deus interveio e salvou-o. Por isso, David louvava e confiava no Senhor. E ele continua, versículos 15 e 16, a destra do Senhor. Ele diz, a destra do Senhor se exalta, faz proezas. A destra do Senhor faz proezas, repete 2 vezes. Ou seja, não era a mestria de David que lhe garantia as vitórias. Era a intervenção de Deus, a mão poderosa de Deus. Não era o seu gênio militar, não era a sua sagacidade, não era qualquer outra característica que ele pudesse ter que lhe garantia as suas vitórias. Era o Senhor, era a destra, era a mão de Deus, a mão poderosa de Deus, que fazia com que ele vencesse. E ele termina esta parte, versículos 17 e 18, dizendo: não morrerei, mas viverei. Contarei as obras do Senhor. Ou seja, baseado no que ele viu acontecer no passado. Ele olhando para trás, para aquilo que tinha acontecido na sua vida, ele podia olhar para o futuro e ele podia confiar. Deus tinha-o disciplinado. Aqui a expressão fala quando ele diz o Senhor castigou-me muito. É a ideia de disciplina, não é propriamente um castigo de condenação, mas é a ideia de disciplina. Ou seja, Deus tinha-o disciplinado. Mas ao contrário dos seus inimigos, que Deus os tinha entregado à morte, que os tinha castigado, ao contrário deles, o Senhor não o entregou à morte. Ele foi disciplinado, mas Deus não o entregou à morte. Ele sabia que viveria. Então, o que nós vemos aqui, como resumo desta primeira parte, é que a presença de Deus na vida de David era constante. Ele olhava para trás, ele via, ele podia reconhecer que Deus tinha estado com ele a cada momento. Ele no presente, no momento presente, ele estava a lembrar-se, ele sabia que Deus estava presente naquele momento com ele e, por isso, ele também confiava no futuro. Ele sabia que, da mesma forma que como Deus tinha estado com ele, que estava com ele, iria estar com ele no futuro e, por isso, ele estava descansado em relação ao seu futuro. Então, e passamos para a terceira parte deste salmo. Depois de ele reconhecer a presença de Deus na sua vida, chega ao momento em que ele fala que finalmente ele entra novamente na presença de Deus. Versículos 19 a 21. Ele refere-se às portas da justiça. Abri-me as portas da justiça. O que é que ele estava, quando ele fala de abrir-me as portas da justiça, ele estava-se a referir a quê? Então vamos voltar à imagem. Ele está a entrar, ele esteve impedido de entrar no templo. Ele está a aproximar-se do templo, do tabernáculo. E ele diz para lhe abrirem as portas que davam acesso à entrada do templo, a entrar no templo. As portas de justiça eram as portas que se abriam para que ele entrasse no templo. Finalmente ele estava ali, em frente ao templo, e as portas eram aquelas que lhe davam acesso à presença de Deus. E porquê que eram da justiça? É interessante. Desculpem. Porquê que ele usa esta imagem? O que é que acontecia dentro do templo para serem as portas da justiça? Era lá dentro do templo, e como nós depois vemos mais à frente até no versículo 27, porque era lá que Deus, como nós temos tido a oportunidade de ouvir à sexta-feira, principalmente há 15 dias, mas também nesta última sexta-feira, era lá que Deus perdoava os injustos. Era lá que entravam homens e mulheres injustos
levando animais que ofereciam em seu lugar, e era lá, naquele local, era o local onde Deus tinha determinado, o único local onde eles podiam oferecer animais que iriam servir como substitutos, obviamente, e nós já vamos ver também, apontando para o sacrifício perfeito que estava prometido e que ainda viria a acontecer. Mas era lá que Deus perdoava homens e mulheres injustos. E por isso é que elas eram as portas da justiça. Eram as portas que davam acesso ao local onde Deus perdoava aqueles que não mereciam ser perdoados. E por isso, no versículo 27, o salmista fala: atai a vítima da festa com cordas e levai-a até aos ângulos do altar. Ou seja, o salmista, sendo rei, ele não entrou lá sem levar uma vítima que pudesse oferecer em seu lugar. Ele entrou, mas ele levava a vítima, a oferta que era necessário oferecer para que ele fosse perdoado, porque era assim que Deus tinha determinado. Então, estas eram as portas da justiça. David queria entrar no templo para louvar a Deus porque ele o salvara, porque ele tinha-o ajudado nos tempos de angústia. Ele queria ir ali, porque ali era o local que Deus tinha determinado para ser adorado e para também manifestar a sua graça e a sua misericórdia. E David continua, versículos 22 a 25. A pedra de esquina, a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se cabeça da esquina. David tinha sido rejeitado pelos homens. Mais uma vez, tínhamos em mente que Deus ungiu David, mas os homens acharam que ele não estava à altura de ser rei de Israel. Os homens rejeitaram-no. Mas ele tinha sido eleito por Deus, ele tinha sido ungido por Deus. Aquele que para os homens não tinha valor algum, foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. E nós sabemos, mais do que isso, para ser um tipo, ou seja, uma imagem, uma imagem que apontava para o Salvador, para o verdadeiro Messias. E ao mesmo tempo, escolhido também por Deus para ser ascendente, para ser da linhagem deste próprio Messias, deste Salvador que viria. Então, aquele que tinha sido rejeitado pelos homens foi aquele que foi escolhido por Deus. E ele diz: este é o dia que fez o Senhor, que o Senhor fez. Por isso, quando nós cantamos este coro, é em relação a que este é o dia que o Senhor fez, é este salmo, é esta a ideia. Tem toda esta imagem daquele que é rejeitado pelos homens, obviamente não falando de David, como nós já vamos ver, mas apontando para Cristo. Aquele que foi rejeitado pelos homens, mas que Deus escolheu para ser o Salvador do seu povo. E este é o dia, e refere-se, quando nós cantamos isto, está-se a referir essencialmente ao dia da crucificação, da morte sacrificial de Cristo. Por isso é este dia, esta salvação, ao dia da salvação que se refere a este salmo. Mas antes estamos ainda em David. Vamos falar disso já em concreto a seguir. Mas, mais uma vez, David reconhece que foi a graça e o poder de Deus que o colocaram ali. Ele está sistematicamente a reconhecer que tudo aquilo que acontece na sua vida não é fruto da sua capacidade, mas é fruto da ação, da graça de Deus, do poder de Deus. E David não conseguia deixar de se maravilhar com a graça de Deus. E por isso, ele clamava a Deus pela sua salvação. Ó salva-se, versículo 25, ó salva-se, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos, prospera. David queria mais. Ele alegrava-se naquilo que Deus já tinha feito, mas ele queria que Deus continuasse a manifestar a sua graça, a dispensar a sua graça. Ele queria mais. Ele pedia que Deus continuasse a fazer em maior medida. Versículo 26. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mais uma vez, lembremos-nos, David está a entrar no templo, estas palavras são ditas não por ele, mas por aqueles que estavam dentro do templo e que estavam a receber o rei a entrar no templo. São as palavras daqueles que, como depois nós vemos nos Evangelhos, quando Jesus está a entrar em Jerusalém, e referem-se, quem está dentro da cidade diz a quem está a entrar, a Jesus que está a entrar na cidade. Aqui é o povo. É o povo, são os sacerdotes, são aqueles que estavam dentro do templo, que estão a receber a entrada do rei, estão a dizer: bendito aquele
que vem em nome do Senhor, porque agora sim Davi tinha sido reconhecido, a eleição que Deus já tinha tornado pública, estava a ser reconhecida também por aqueles que estavam lá, aqueles que eram o povo de Deus. Eles estavam a dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E o versículo 27, David, agora novamente a falar, o salmista a falar, Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai até aos ângulos do altar. Deus é o Senhor. Deus é o Senhor que nos deu a luz. Ou seja, Deus é o Senhor que se revelou, que se tornou conhecido, que nos fez perceber quem Ele é, que Ele nos deu a luz, nos deu o entendimento, que se revelou a nós. E então apresentai o sacrifício, a vítima que me vai substituir, podemos dizer. Atai a vítima da festa com cordas e levai até aos ângulos do altar, o sítio onde ela devia ser oferecida. David sabia que precisava daquela expiação. Ele precisava de um substituto. Ele sabia que não se podia apresentar diante de Deus com base na sua própria justiça. Então, ele levava um sacrifício, ele levava uma vítima para ser oferecida em seu lugar. E versículo 28 e 29, então a última parte. Novamente David faz o convite para louvar a Deus. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Tu és meu Deus. David não diz simplesmente tu és Deus. E muito menos tu és um Deus. Ele diz tu és o meu Deus. A fé de David era uma fé pessoal, relacional e real. Era o Deus dele. Por isso ele podia dizer ao povo: adorai e louvai a Deus, ao meu Deus, ao Deus que fez tudo isto, que é tudo isto. Ele é o meu Deus. E ele então dizia ao povo: louvai ao Senhor. Porquê? Porque Deus é bom. Porque a sua benignidade dura para sempre. Ou seja, esta era a experiência de David, mas podia ser a experiência de todo o povo, de todos aqueles que o estavam a acompanhar naquele momento. Porque Deus queria que todos o conhecessem daquela forma. Não era algo que estava apenas ao alcance ou disponível para David, mas era algo que era para ser gozado por todo o povo de Deus. Era este o desejo de Deus, por isso Deus tinha determinado um local onde acontecia tudo aquilo, onde eram oferecidos sacrifícios, onde a arca estava simbolizando a sua presença, onde ele mandava ao povo se reunir pelo menos 3 vezes num ano para, como povo, adorarem a Deus em conjunto. Porque ele também se queria tornar manifesto também na vida de uns em relação aos outros. E então David faz este convite, porque não era só para ele louvar a Deus, era para todos aqueles que temiam ao Senhor louvarem a Deus. E obviamente nós estivemos a falar de David, mas este salmo obviamente não é sobre David. David é apenas uma sombra da verdadeira personagem, daquele que está a ser falado aqui neste salmo, porque este salmo não é sobre David, é sobre Cristo. E nós podemos identificar facilmente, logo à partida, porque este salmo é muitas vezes citado no Novo Testamento, em diferentes locais, em diferentes textos. Mas nós podemos identificar, porque Jesus foi desprezado, Jesus foi perseguido, Jesus foi maltratado e, por fim, foi morto. Ao contrário do que aconteceu com David, que teve o livramento de Deus, que não foi entregue à morte, com Jesus isso não aconteceu. Não era possível que acontecesse. Para haver salvação, para haver resgate, era necessário que ele fosse mesmo morto. Então Jesus realmente foi aquele que foi verdadeiramente desprezado, perseguido, maltratado até às últimas consequências, e as últimas consequências foi a sua morte. Ele é aquele a quem fizeram tudo isto. Mas Jesus é a porta da justiça, é a verdadeira porta da justiça. É Ele que dá acesso à presença de Deus. É através de Cristo,
Assim como as portas eram abertas para que o David e os outros pudessem entrar no templo, era necessário passarem por aquelas portas. Jesus, ele próprio se apresenta como a porta. É Jesus a porta da justiça. É através dele, da sua justiça, que a entrada na presença de Deus nos é aberta. Não há outro caminho, não há um atalho, não há outra forma. Jesus é a porta da justiça pela qual nós podemos, é o único acesso à presença de Deus, a única forma de nós chegarmos a gozar a presença de Deus. Mas Jesus é a pedra de esquina, a pedra que os edificadores rejeitaram, aqueles que nós não víamos beleza alguma, aquele que era filho do carpinteiro, mais, que para os homens era filho de uma mãe solteira, de alguma coisa ilícita, não conhecendo a verdade acerca da concepção de Jesus através do Espírito Santo. Jesus é a pedra de esquina que foi rejeitada pelos edificadores, que é rejeitada, que ainda hoje é rejeitada pelo pensamento humano, pelo orgulho humano, pela arrogância humana, mas é aquele que Deus escolheu, aquele que Deus ungiu, que Deus elegeu para ser a base deste templo. Não o templo de pano ou de pedra, como era no Antigo Testamento, mas o templo que, de uma forma mais direta, é a própria igreja, mas somos nós, o seu povo, este templo que está a ser edificado por Deus com todos aqueles que Ele salva. Mas, num sentido mais lato, digamos assim, Jesus é o templo porque é o local onde Deus se encontra com os homens. Jesus é a base da presença de Deus na nossa vida e da nossa entrada na presença de Deus. Ele é a pedra que permite tudo isso acontecer. Ele é a base. É à volta dele que tudo ganha estrutura. Tudo que está separado dele não está fora desta realidade. Jesus é a pedra que realmente é a pedra de esquina que permite esta construção, que é esta salvação que Deus operou através do seu Filho, que é de homens e mulheres, pecadores, poderem ser reconciliados com Deus e terem acesso à sua presença. Jesus é o bendito que veio em nome do Senhor, como eu já referi há pouco. Estas palavras foram ditas quando ele entrou dentro de Jerusalém, chamada entrada triunfal. Ele é o eleito, é o bendito Deus, o único que poderia fazer esta salvação. Mas Jesus é esta vítima que nós lemos no versículo 27. É a vítima que foi atada não ao altar do templo, mas foi preso à cruz. Porque era assim que era necessário. Sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. E Jesus é a vítima. É o nosso substituto. Aquele que pagou pelos nossos pecados. Aquele que nós, se temos a vontade de entrar na presença de Deus, nós temos que apresentar. No caso, não somos nós. Entendam o que eu estou a dizer. Nós temos que recorrer àquela vítima que foi apresentada, como mais uma vez nós temos visto em Romanos, que foi o próprio Deus, o próprio Pai que propôs, que apresentou. Foi Ele que apresentou a vítima que nós precisávamos, o substituto que nós precisávamos. Jesus é esta vítima, é este sacrifício que nos substitui, que toma o nosso lugar. E como nós também temos visto à sexta-feira, é aquele que toma os nossos pecados, é aquele que nós damos os nossos pecados e Ele carrega os nossos pecados e é aquele que nos dá a sua justiça. É a justiça dele que Ele nos dá para nós tomarmos, para podermos ser apresentados diante de Deus como justos. Jesus é esta vítima, é a nossa vítima. Jesus é a luz, como o salmista diz que Deus é o Senhor que nos deu a luz. Jesus é a luz que Deus nos deu, é o Deus revelado. É Deus que veio até nós, que se tornou conhecido, como nós podemos ler em João, por exemplo, que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, e que nós podemos ver como que ver Deus na face do seu unigênito. Jesus é esta luz, é Deus a tornar-se conhecido ao homem, a ensinar ao homem como é que Ele é e como nós podemos chegar até Ele. É o Deus revelado que veio até nós.
Em conclusão, a presença de Deus só é possível através de Jesus. Jesus é quem traz Deus até nós, é Deus a vir até nós, e é Jesus, como nós também já temos visto em Hebreus nos últimos tempos, é Ele que nos leva até Deus, o nosso sumo sacerdote. É aquele que representa Deus para connosco e é aquele que nos representa perante Deus. E é por isso que nós vemos que este salmo é acerca de Cristo. É acerca daquele que é o único que pode tornar possível Deus estar presente em nós e na nossa vida, e é o único que torna possível que nós entremos na presença de Deus. Concluindo e aplicando de uma maneira um pouco mais prática, mais concreta a nós, porque o objetivo a palavra de Deus ter implicação, e estas verdades, a salvação, ter implicações práticas para o nosso dia-a-dia. Como nós também temos estado a ver em Romanos, quando Paulo estava a pregar o Evangelho aos crentes. Podemos dizer que é isto que ele estava a fazer e que Deus faz connosco quando nós lemos a carta aos Romanos. É Deus explicar como é que nos salva e a dizer que implicações é que isso deve ter no nosso dia-a-dia. Não só naquilo que fazemos, também naquilo que fazemos, mas naquilo que nós pensamos, naquilo que nós sentimos. Eu gosto sempre, já vou tocar um pouco nisso, gosto de ter sempre um pouco de cuidado, porque o sentimento é sempre muito subjetivo e por isso a Bíblia não se baseia, a experiência da fé não é tanto a ver com sentimentos. É a experiência, mas não é propriamente sentimentos, porque os sentimentos são diferentes de pessoa para pessoa e podem ser enganosos. Se nós basearmos a nossa experiência com Deus em sentimentos, corremos o risco de termos alguns momentos muito altos, mas passarmos por muitos muito baixos também. Então, aplicações práticas. Em primeiro lugar, o convite é feito para nós. Para nós, e qual é o convite? Louvai a Deus, louva ao Senhor. Mas para nós, para quem? Quem é que é convidado a louvar a Deus? E aqui neste salmo, sem dúvida, há salmos que falam para toda a criação, que diz tudo o que respira. Tem um âmbito, é num certo sentido. Neste aqui não está a falar para todos os que respiram. Aqui o salmista está a falar para aqueles que são povo de Deus. São para aqueles que têm acesso. Nem toda a gente tinha acesso ao templo. Haviam realmente aqueles que estavam vedados. Todos os que não eram israelitas, todos aqueles que não sendo israelitas geneticamente e que não se circuncidassem, não podiam entrar no templo. Além de haver outras exclusões, mas não vamos entrar por aí, que não é este o sentido, teríamos que explicar muita coisa. Mas nem toda a gente entrava no templo. Tinham que cumprir com os pressupostos, tinham que fazer parte do povo de Deus. Quer fosse por nascimento, mas também por conversão, também já era... Porque, aliás, mais um pequeno parênteses, a forma como Deus salva não se alterou do Velho para o Novo Testamento. Deus sempre salvou por graça e Deus sempre se revelou a todo tipo de pessoas e a todo tipo de nações, de povos. Mas, no Velho Testamento, Deus, isso acontecia pela entrada dentro, ou estava ligado à entrada no povo de Deus como nação. Havia um contexto de nação e de uma organização de uma nação. Coisa diferente que é agora, que o povo de Deus é composto por todos os povos, raças, e que somos unidos não numa nação, não num povo, no sentido mais político, mas num corpo que abrange todos os povos, raças, em todas as latitudes da Terra e ao longo de todo o tempo. Mas só o povo de Israel é que podia entrar no templo. Da mesma forma, acontece hoje em dia. Este salmo chama ao louvor, mas exclui e inclui ao mesmo tempo. Porquê? Porque é só o povo de Deus, só aqueles que têm acesso a Deus. Só aqueles que entram pela porta que é Cristo, por esta porta de justiça que é Cristo. Porque, como nós também temos estado a ver em Romanos, o que é que diz Romanos? Todos pecaram
e separados estão de Deus. Porque a condição natural do homem é estar separado de Deus. Por isso, aqueles que continuam separados de Deus não entram neste tempo. Não fazem parte do povo de Deus. Ainda estão fora. Ainda estão separados. Ainda não entraram pela porta da justiça. Por isso, o primeiro desafio é para aqueles que eventualmente estarão aqui que ainda não fazem parte. E por isso é algo que mais novos e mais velhos, isto tem que ser sempre, não assumamos à partida, simplesmente pelo facto de estarmos aqui, nesta reunião, neste culto, isso não é isso que garante que nós fazemos parte do povo de Deus. Do povo de Deus fazem parte aqueles que não dependem da sua própria justiça. São aqueles que confiam na justiça de Cristo. Naqueles que reconhecem que em si mesmos estão completamente separados de Deus e incapazes de entrar na presença de Deus, de chegar à presença de Deus. E que por reconhecerem essa incapacidade recorrem àquele que os pode introduzir à presença de Deus, que é Cristo. Como o salmista que sabia que tinha que apresentar a vítima. E ele entrava dentro do templo não em nome próprio, mas que levava uma vítima para oferecer em seu lugar. Só aqueles que confiam no sacrifício de Cristo é que têm acesso à presença de Deus. Por isso, este convite ao louvor é um convite que exclui a todos aqueles que ainda não fazem parte do povo de Deus. Mas, ao mesmo tempo, que convida a que façam parte. Porque em Cristo há estas portas que abrem. Ele é a porta que está ali para ser aberta neste sentido. É aquele que dá acesso a Deus. E se tu reconheces que não entras, não tens este acesso à presença de Deus, olha para Cristo, reconhece a sua justiça, reconhece que só a sua justiça te pode valer, te pode introduzir à presença de Deus, só a sua justiça é que te pode tornar justo diante de Deus. E aí sim, tu poderás entrar à presença de Deus confiado na justiça de Cristo, neste sacrifício, daquele que foi separado por Deus e apontado por Deus para ser o Salvador do seu povo. Então, em primeiro lugar, o convite é para aqueles que já fazem parte do povo de Deus. Mas se tu és parte do povo de Deus, se tu pertences a Deus, se tu confias em Cristo como o único que te pode introduzir à presença de Deus, então este convite é para ti. E porquê? Então, porquê louvar a Deus? Porque Ele é bom, porque Deus é bom e a sua benignidade é para sempre. Ele é digno de ser louvado. Isto seria o motivo mais que suficiente. Ele é digno de ser louvado. E, como nós temos estado a falar, ele é digno de ser louvado logo à partida, e a demonstração mais profunda de que isto é uma verdade é exatamente aquilo que ele fez através de Cristo, ao oferecer o seu próprio Filho. Ele que não tinha obrigação, não havia nada que pudesse obrigar ou coagi-lo a que ele desse o seu Filho para salvar homens e mulheres injustos, inimigos, rebeldes contra si. Isto é a maior prova do seu amor, da sua graça, da sua benignidade, da sua predisposição em salvar homens e mulheres pecadores. Ele dar o seu próprio Filho, aquele que era perfeito, aquele que não merecia ser morto, aquele que tinha toda a justiça, ele oferecer para ser entregue, ser morto em lugar daqueles que eram injustos. Esta é a prova mais profunda de que Deus é bom, que a sua benignidade dura para sempre e que Ele é digno de ser adorado por isso. Mas não só isso, isto é a base, é o essencial, é o que dá sustentação a tudo o resto, mas não só isso. Deus chama-nos a louvá-lo. E dito de outra maneira, estas são as implicações, as aplicações que eu queria fazer de uma forma mais prática. Em primeiro lugar, nós necessitamos estar conscientes da presença de Deus. Conscientes da presença de Deus. Assim como o salmista. Ele sabia, ele olhava para trás e no presente, e ele tinha consciência que Deus estava presente na sua vida. Em primeiro lugar, logo a partir nós temos ainda uma vantagem superior à que o salmista tinha, porque o salmista ainda tinha só
uma parte daquilo que nós temos hoje. Ele tinha já muitas promessas de Deus, tinha muito que estava revelado acerca de Deus. Ele tinha provavelmente pouco mais do que a lei naquela altura. Em certa medida só a lei, porque mesmo que conhecesse algumas coisas já tivessem sido escritas, ainda não eram reconhecidas como escritura naquela altura. Mas nós temos a palavra de Deus completa. E logo à partida nós devemos-nos lembrar das promessas de Deus. Antes até das experiências, daquilo que nós podemos verificar na nossa vida, nós temos aquilo que é mais seguro. É aquilo que a Bíblia diz. São as promessas que Deus deixa na sua palavra. Daquelas que estão mais conhecidas, como quando Jesus disse: eis que estarei convosco até à consumação dos séculos. No mundo tereis aflições, mas eis que estou convosco. São tantas que não dá para enumerar. Em primeiro lugar, nós precisamos estar conscientes das promessas de Deus que Ele faz, dizendo que Ele está, porque Ele habita nos seus filhos. Em primeiro lugar, esta é a forma base como nós devemos tomar consciência que Deus está connosco. É porque Ele diz que estará. E é por isso que eu estava a dizer que os sentimentos às vezes são... Nós temos de ter algum cuidado, porque qual é a nossa tendência? É basearmos... Mas eu não... Ok, a presença de Deus, mas eu não sinto. E se calhar nós ouvimos pessoas, eu senti a presença de Deus nesta situação ou naquela situação. Na Bíblia nós não encontramos muito bem essa expressão. Isso é digamos assim, um evangelicalês que nós adotamos e que temos o risco de mimetizar, ou seja, nós imitamos ou nós esforçamos por sentir coisas que nós achamos que os outros sentem. E isso pode ser um caminho bastante perigoso e enganoso, porque nós sabemos que nós conseguimos enganar a nós mesmos e nós conseguimos forçar-nos a sentir coisas, às vezes, que são mais psicológicas do que outra coisa. Não é tanto uma questão de sentimento. Estamos aqui a falar muito mais de uma questão de fé, no sentido de conhecer quem Deus é, conhecer a revelação de Deus, saber quais são as suas promessas e depois constatar, olhando para aquilo que tem acontecido, verificar como Deus tem estado presente e tem ajudado e tem feito e tem coisas que às vezes nós nem reparamos. Não é tanto nós nos consumirmos com a ideia de um sentimento, porque isso é um caminho que pode ser perigoso. Lembremos as promessas que Deus faz na sua palavra, de estar connosco e nos ajudarmos. Em segundo lugar, lembremos as vezes que Deus nos ajudou, concretas. As situações, situações já difíceis que nós passamos, mas que nós depois, se calhar na hora nem tanto, mas que depois nós olhamos para trás e vemos, não, Deus ajudou-me aqui e ajudou-me acolá, Deus fez-me ultrapassar esta situação e aquela. Lembremos isso, nós devemos, como o salmista, lembrar aquilo que Deus tem feito. Porque isso ajuda-nos a perceber que se Deus fez isto no passado, Ele faz no presente e Ele vai continuar a fazer no futuro. Mas também, mais do que isso, nós precisamos também de aprender a orar de maneira específica acerca dos nossos problemas, dos desafios, daquilo que nós sabemos que vão ser dificuldades. Porque um dos nossos problemas é que nós não fazemos orações específicas. Nós, muitas vezes, pedimos a Deus coisas no genérico e depois nós não nos apercebemos quando Deus responde. E mesmo quando às vezes nós pedimos, só pedimos naquele momento. Nós não temos uma prática, eu obviamente estou a generalizar, que é a percepção que eu tenho do geral, e graças a Deus era bom que fosse uma percepção errada, que todos tivessem uma atitude diferente e uma prática diferente. Mas nós precisamos cada vez mais de fazer orações específicas, ou seja, específicas e consistentes, para que nós possamos depois perceber quando Deus responde. Porque muitas vezes nós temos uma prática de oração tão vaga, tão genérica, tão irregular, que Deus até pode responder muitas vezes, mas nós nem nos apercebemos porque nós não estamos à espera da resposta. Nós oramos num momento em que nos sentimos um bocadinho mais aflitos ou em situação em concreto, mas depois isso passa. Então o desafio é nós orarmos
de forma específica e consistente, para que depois também percebamos quando Deus responde. Se quer sejam situações mais complexas, menos complexas, mais difíceis, menos difíceis, sejam objetivos para o futuro, coisas que nós identificamos que seriam boas de acontecer ou de evitar, mas sermos mais específicos para que nós possamos depois perceber quando Deus responde também. E assim nós poderemos estar mais confiantes da presença de Deus, nós podemos estar conscientes que Deus está presente, esteve presente no passado, Ele está presente no presente, no agora, e Ele estará presente no futuro, porque é isso que Ele promete também. Não só nós estamos conscientes da presença de Deus, em segundo lugar, nós estamos conscientes na presença de Deus, porque o salmista estava consciente da presença de Deus na vida dele, mas ele também estava de forma consciente e propositada na presença de Deus. Ele queria estar na presença de Deus. E isto, rapidamente, porque o nosso tempo está a avançar, em duas medidas. No dia-a-dia e no contexto de igreja, porque são duas coisas diferentes. Ou melhor, devem estar ligadas, mas nós devemos fazer também a distinção. Porque nós, no dia-a-dia, nós não estamos na presença de Deus só quando nos reunimos aqui. Nós devemos estar conscientes que nós estamos na presença de Deus a cada momento do nosso dia-a-dia. E isso é uma das vantagens que temos em relação aos crentes do Velho Testamento. Nós temos um acesso a Deus mais, digamos assim, mais direto, porque eles havia certas coisas que eles só podiam fazer no templo. Nós hoje não precisamos de ir a um local por exemplo, eles tinham que apresentar os sacrifícios lá no templo. O sacrifício já foi apresentado. Nós já olhamos para trás, já recorremos ao sacrifício de Cristo. Nós não precisamos de ir a um local para pensarmos nisso e para meditarmos e agradecermos a Deus por isso. Nós podemos fazer isso em qualquer lugar. E nós devemos ter a consciência que nós estamos na presença de Deus. Isso levará a que nós tenhamos uma atitude de maior santificação, porque nos lembraremos que Deus, não no sentido que Deus está a ver tudo, porque isso às vezes é tal coisa, se Deus não estivesse a ver, nós até faríamos de qualquer maneira, né? O problema é Deus estar a ver. Não, mas se nós tivermos uma consciência, como o salmista tinha, que ele queria estar na presença de Deus, queria estar em comunhão com Deus, ele tinha esta consciência, então nós vamos, até nesse sentido, vamos ser instigados à santificação, porque sabemos que Deus está connosco e que nós estamos com Deus, estamos na sua presença, estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, do Senhor de toda a terra. Mas também na reunião da igreja. É interessante nós repararmos, David contava a sua experiência, mas ele queria que o louvor de Deus, ele também queria estar junto com os outros para louvar a Deus em conjunto. Ele falava da sua experiência para ajudar também os outros a louvarem com ele. Ou seja, conscientes na presença de Deus é também sabermos que se Deus está connosco, e nós devemos ter essa consciência no nosso dia-a-dia, individualmente e como famílias, é também termos noção, ter consciência que é algo de especial que acontece quando nós nos juntamos todos, porque juntos lembramos estas verdades e louvamos a Deus em conjunto. David diz, tu és o meu Deus, eu te louvarei, mas ele diz, louvai ao Senhor. Ele quer fazer isso em conjunto com os outros. E há algo diferente quando o povo de Deus se junta para louvar a Deus pela sua salvação, quando nós nos juntamos com a ajuda da ceia, através dos símbolos, pensamos concretamente em alguns aspectos e podermos ter um tempo em que estamos especificamente a pensar no sacrifício de Cristo e no seu alcance. Então, conscientes na presença de Deus no nosso dia-a-dia, a cada momento, tendo consciência que Deus está connosco e nós estamos na presença de Deus, mas também conscientes na presença de Deus quando nos juntamos e procurando, como nós temos sido desafiados também nos últimos tempos. Deus está aqui de uma forma particular, porque Deus está no meio, Deus fala sempre de estar de forma particular no meio do seu povo, quando o seu povo está reunido. E em último lugar, conscientes da presença de Deus, conscientes na presença de Deus e em terceiro lugar, anelantes pela presença de Deus. É interessante como David estava, ele já tinha isso, mas ele queria mais. Ele estava sempre a pedir a Deus mais.
E este é um desafio para nós estarmos anulantes, nós desejarmos a presença de Deus, esta comunhão com Deus. Nós buscarmos isso. E passa muito por nós percebermos esta dimensão pessoal da fé, da experiência com Deus. Porque David dizia, tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Tem tudo a ver com o conhecimento de Deus. David sabia quem Deus era. David sabia o que Deus fazia. David reconhecia a presença de Deus. E então ele queria mais, ele desejava mais. E nós precisamos de conhecer mais a Deus. E quanto mais nós conhecermos a Deus, mais nós vamos desejar estar com Deus. Porque é impossível, se nós conhecermos verdadeiramente a Deus, é impossível nós não desejarmos estar mais com Ele. Então, o desafio é nós, estando conscientes da sua presença e na sua presença, nós estarmos cada vez mais anulantes, desejosos para que Deus se revele mais, se dê a conhecer mais. E isso Ele faz através da sua palavra, através da ação do seu Espírito, que está em nós, é Deus em nós, é Deus a habitar em nós. E Deus está predisposto, porque Ele tem feito tudo para que isso seja uma realidade. Então, o desafio é para que nós tenhamos este desejo, esta busca pela presença de Deus. E então, nós poderemos responder a este convite de uma maneira mais profunda, mais completa, mais verdadeira. E poderemos louvar a Deus, louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre.